E está de volta o Sobre Carris para a análise da atualidade ferroviária e hoje também para uma entrevista. Já lá vamos. Para já, temas do dia, a falta de PDAs no Voga, não sei se ainda se lembra do que é um PDA, mas está a afetar a circulação de comboios na única linha de via estreita operacional em Portugal. A Medway quer expandir-se mais em França, por cá enfrenta o problema das linhas afetadas pelo temporal. Também vamos a elas neste episódio. A Stadler e a Critical Software unem-se e ainda ao oeste, numa entrevista ao representante da Comissão de Defesa da linha, Rui Raposo. Comigo, como sempre, Carlos Cipriano. Viva, Carlos. Olá, viva. E Diogo Ferreira Nunes. Olá. Eu sou o Ruben Martins e cá estamos para mais um Sobre Carris. Sejam bem-vindos. Carlos Cipriano, a falta de PDAs no Voga tem gerado muitos problemas nesta linha. O que é que se está a passar ao certo? Está-se a passar algo que não é novo, que são supressões na linha do Voga, só que já tinha havido supressões por avaria de material, por obras na linha, até já aconteceu uma vez por falta de gasóleo, mas o que nunca tinha acontecido eram supressões por falta dos PDAs, que são uns aparelhos que permitem ao revisor pedir o avanço, digamos assim, para o cantão seguinte. Ou seja, o sistema de exploração na linha do Voga é o único no país. É o SISE, é o Sistema Integrado de Sinalização e Exploração, que é uma modernização do RES. O RES era o antigo Regime de Exploração Simplificado, em que, em cada estação, o revisor saía do comboio, abria a estação, fazia o telefonema para o posto regulador e pedia avanço para a estação seguinte. Bom, isso foi substituído, e bem, por um sistema implementado, acho que na altura ainda pela Refer, em que isso passou a ser feito através de um PDA. Portanto, em cada estação, através do PDA, contacta-se, agora atualmente, o CCO de Contomil, que concede o avanço para a estação seguinte. Ora bem, acontece que a IP, eu aqui tenho que fazer aqui uma correção, uma meia-culpa, porque eu na peça que escrevi disse que era a CP que não tinha PDAs, mas na verdade quem faz a exploração da linha é a IP, não é a CP. E portanto a falta de PDAs é do lado da IP e não da CP, porque é a IP que fornece os PDAs aos revisores. E portanto, como há falta desses aparelhos e ao mesmo tempo a empresa que desenvolveu aquele software já não opera no mercado, neste momento o risco é que haja cada vez mais comboios suprimidos porque não há PDAs. Porque eles permitem, mesmo quando estão avariados, já tem havido muitas avarias, permite, apesar de tudo, serem usados em modo degradado. Agora, quando há mesmo uma ausência física daqueles dispositivos, então aí o comboio não pode circular e então a CP tem-nos suprimido, mas aí felizmente substituído por autocarros. E enfim, é um fait divers quase, isto é um episódiozinho, mas que é grave porque é mais uma vez comboios suprimidos, isto não devia acontecer e este tipo de coisas deveriam ser previstas com alguma antecipação e eu não sei, confesso, porque a CP também não dá explicações, não tem respondido, não sei o que é que está a acontecer, como é que isto vai ser resolvido. E internamente não daria para desenvolver uma solução em software aberto que permitisse usar outro tipo de dispositivo que entrasse em contacto com esse SISE e que, de alguma maneira, aliviasse a situação de momento enquanto não é instalado um sistema mais recente? Uma boa pergunta para fazeres à IP, Diogo, e boa sorte com a resposta. Porque em tempos não, ainda há relativamente pouco tempo, equipas técnicas da CP desenvolveram todo um novo sistema de informação ao passageiro e foi uma solução completamente interna. Será que dentro da IP não é possível fazer, por exemplo, um hackathon, uma maratona tecnológica em que se juntam equipas de programadores de todo o país para criar uma solução que alivia esta situação? Fica a ideia. Ou então falar com a Critical Software, que já vamos falar mais à frente neste episódio. Mas já agora, Carlos Cipriano, já que estamos a falar do Voga, entre Cernada e Oliveira das Mães, o troço já foi modernizado, está teoricamente apto a essa exploração comercial, mas a CP ignora esse facto. A CP e a IP, e as duas juntam-se no seu manifesto desinteresse pela linha do Voga, porque, vejamos, o troço central foi modernizado, está aberta à exploração, mas falta fazer 2 pontos de cruzamento. E falta comprar as agulhas, os AMVs, para as colocar na linha. Bom, há uns anos atrás, no tempo em que havia caminho de ferro a sério em Portugal, os AMVs era uma coisa que existia em vários pontos da rede e era uma coisa normalíssima, portanto usavam-se
implementavam-se, instalavam-se. Agora não. Agora a IP tem que fazer um concurso público que demora vários meses para comprar os 2 benditos AMVs. Os 2, na verdade, são 4, porque é 2 em cada estação para os 2 pontos de cruzamento. E não tem stock? Não, neste momento, como a IP, na última resposta que me deu sobre esse assunto, diz que seria no primeiro semestre de 2026, portanto, aguardemos pacientemente. Mas isto é a IP, porque, entretanto, a CP junta-se à festa, porque, apesar de tudo, nada impede a CP de operar naquele troço mesmo sem fazer cruzamentos. Bastava arranjar os horários de forma a que, apesar do cantão ser muito grande, enfim, fazer o serviço entre Oliveira das Meias e Cernada do Voga. Mas a CP também, sabe-se lá porquê, também não quer. Se calhar, agora estou a especular, mas se calhar é para poupar o material circulante, que é muito velho, e portanto, quanto menos quilómetros fizer, melhor. E como também não está em cima da mesa na CP qualquer tentativa para comprar material circulante para o Voga. Portanto, temos aqui mais uma vez, digamos, um casamento feliz entre a CP e a IP, que provavelmente lamentam é que o troço não tinha sido já fechado, porque era menos uma chatice. Olha, já agora faz-me lembrar a linha do Oeste, em que o seu encerramento, certamente que na administração da CP devem ter festejado, porque agora acabaram-se de vez os problemas no Oeste. Agora não há supressões, não há comboios a variar, enfim, está fechado, ponto final. Alguém anda a pensar muito em 2011, aquele famoso estudo à revelia da Refer, quando se queriam fechar linhas, aquele estudo que foi enviado à Troika, era o régua-pecinho da linha do Douro, era toda a linha do Voga, era o percurso entre Lourissal e Caldas da Rainha. E curiosamente, todos estes percursos têm estado bastante afetados por estes tempos. Em qualquer dos casos, parece-me que não serão troços para fechar. Acho que o governo não tem qualquer intenção, pelo menos neste momento, de fechar troços. Agora, pode manter os troços condicionados, sem circulação ferroviária, que até dá jeito enquanto não chegam comboios novos, porque assim não há supressões, como diz o Carlos Cipriano. Em qualquer dos casos, Carlos, e se olharmos aqui para o horário, para a CP bastava replicar o horário do táxi, dos 2 táxis que existem por dia, obviamente, já que não há qualquer cruzamento. Obviamente. E, portanto... Para que ter os táxis se a linha está aberta e pode fazer um comboio para cada lado? Diogo Ferreira Nunes, a Medway quer expandir-se mais em França? Vai comprar novas locomotivas? 8, mesmo modelo que das que circulam em Espanha e que um dia vão circular em Portugal, quando o sistema de apoio à condução estiver devidamente preparado, porque há a questão do ETCS nível 2, com o VL e com o desenvolvimento do tradutor STM, um dia isso há de estar resolvido. Portanto, a empresa que já é um referente no mercado ibérico quer expandir-se ainda mais para além dos Pirineus. Sim, e são 8 novas locomotivas Euro 6000 da Stadler, que vão servir, por exemplo, zonas como Dunkerque, Bordeaux, para apoiar sobretudo as indústrias siderúrgicas e também o transporte de contentores. E a Medway, mais uma vez, ancorada no grupo suíço MSC, um dos maiores grupos mundiais no transporte de mercadorias, continua o processo de crescimento, porque nós falamos muitas vezes da Medway em Portugal, Espanha e agora França, mas também há a Medway em Itália, há a Medway na Alemanha, Bélgica e também na Áustria. Recentemente já são 9 países onde esta empresa está presente. Só em Portugal é que é difícil crescer, porque com tantos problemas que têm havido nos últimos tempos, basta pensar que, por exemplo, já ouviram falar das autoestradas ferroviárias? Primeiro começaram por fazer o percurso entre Valência e Madrid e agora também já conseguem fazer entre Madrid e Entroncamento, passando por Badajoz e pela linha do leste. Vejam lá bem, pela linha do leste, que nem tem eletrificação nem nada. E porque não usam a linha da Beira Alta, por exemplo? Ora, a linha da Beira Alta, apesar de ter recebido um investimento de quase 680 milhões de euros, a catenária é baixa, não proporciona o espaço necessário para circularem os semi-reboques em cima dos vagões de mercadorias. Portanto, a grande modernização da linha da Beira Alta, que era supostamente para facilitar o tráfego de mercadorias, não facilita nada, nem permite que haja esta tal autoestrada ferroviária. Por aqui se vê a capacidade de perspectiva e de planeamento da IP, ou melhor, deste país. E além disto, depois, mais correntemente, nas últimas 2-3 semanas, com todas as linhas que estiveram encerradas ou com problemas, a Medway teve prejuízos de 1,5 milhão de euros
em apenas 2 semanas, 3 semanas. E mais de metade dos comboios não se realizaram. E tu, Carlos, até tens dados mais concretos sobre isto. Sim, os dois operadores juntos, a Medway e a Captrain, ao fim de 3 semanas depois da Christine, somavam umas perdas de faturação de 4,5 milhões de euros. Aqui há a acrescentar também os custos fixos, toda a estrutura que não funcionou, portanto, à volta dos 5 milhões de euros pelo menos. Ainda antes da reabertura do ramal de Alfarelos, tinham sido já 621 comboios de mercadorias suprimidos e 300 mil toneladas que não foram transportadas. E como os operadores lembram e muito bem, ou seja, aquilo é tonelada que se perdeu, que já não se pode recuperar, é faturação que já não se recupera. E isso levou à APF, que é a Associação Portuguesa das Empresas Ferroviárias, que na verdade só tem estes dois associados, que é a Captrain e a Medway, levou a APF a pedir uma isenção de portagem ferroviária, uma isenção da taxa de uso durante 6 meses para os operadores ferroviários, que seria mais ou menos o valor que perderam em faturação para colmatar os prejuízos do mau tempo na via férrea. Mas o Governo ainda não respondeu à APF e que lembra aí muito bem que, no entretanto, há isenção de portagens rodoviárias nas zonas sinistradas e, portanto, acham que merecem o mesmo tratamento também para a ferrovia. E relembra já agora que em Portugal a taxa de uso é 8 vezes mais do que em Espanha. Por isso não admira, como tu disseste, Diogo, há pouco, que a Medway queira reforçar a sua operação em Espanha e queira expandir-se ainda mais em França. Diogo Ferreira Nunes, a Stadler e a Critical Software estão unidas. E unidas em quê? Numa parceria digital, no fundo, a Critical Software, em conjunto com a Stadler, a partir de Coimbra e daqui a pouco tempo também a partir de Lisboa, vão ter uma espécie de fábrica de software para todo o grupo suíço. E isto inclui, por exemplo, a área como a cibersegurança, sistemas de informação ao passageiro, sinalização e até sistemas críticos. Para já, isto não vai aplicar-se aos 22 novos comboios regionais, que esses já estão a chegar e já estão numa fase muito avançada, mas futuros comboios da Stadler já vão ter esta tecnologia feita em Portugal. Neste momento, esta parceria designa-se Joint Venture, no linguajar empresarial, chama-se Stadler Digital Labs, ou Stadl, simplesmente, e já conta com 100 trabalhadores, quer chegar até aos 300 em 2029 e tem vagas abertas. Portanto, quem gosta de comboios, quem percebe de tecnologia, software e afins, tem aqui uma boa oportunidade. E há outra questão aqui importante, que é a Critical Software também tem projetos com a Alstom, a CAF, entre outras entidades ferroviárias. Ora, a empresa garante que, naturalmente, isto é um projeto à parte, está tudo separado, portanto ninguém tem de se preocupar com trocas de informações nem nada, está tudo devidamente garantido e este projeto também é separado do projeto do STM, que falámos há pouco, do tal tradutor, que é um consórcio que foi fundado de alguma maneira pela Critical Software, que também conta com a Stadler, conta com a Medway, a Hitachi e também a Alpha Trains, que é uma entidade que aluga material circulante. Portanto, uma novidade muito interessante e que reforça a aposta digital de Portugal, porque a Alstom, por exemplo, já tem um laboratório digital na Maia, se não estou em erro. Agora temos este projeto, grande projeto da Stadler. Venham mais destes, porque é possível perfeitamente apostar em comboios em Portugal. E é sempre bom ver empresas portuguesas a darem cartas, nomeadamente aqui o caso da Critical Software, que é uma empresa nacional. E na segunda parte deste episódio focamos atenções na linha do Oeste. O último comboio a circular nesta linha vinha de Coimbra e chegou às Caldas da Rainha pelas 10h29 da noite, já com 31 minutos de atraso, no dia 27 de janeiro. Isto foi o véspera da tempestade Christine, que assolou a região de Leiria e não só. Desde então, a Oeste, nem um comboio. Connosco neste Sobrecarris, o responsável pela Comissão da Defesa da Linha do Oeste, Rui Raposo. Rui, bem-vindo, muito obrigado. Eu aqui agradeço. É normal esta situação na Linha do Oeste, o facto de estarmos possivelmente perante 9 meses sem comboio, é esse o prazo que se fala, e neste momento nem sequer há um serviço rodoviário de substituição a
servir estas populações? Eu diria que, infelizmente, é normal. Eu ando nestas coisas da linha do Oeste desde 2010. Eu e um grupo de amigos resolvemos constituir uma comissão para a defesa da linha do Oeste, porque uma parte de nós não éramos utentes, mas éramos interessados na linha do Oeste. Reconhecíamos já aquela linha, potencialidades para a região que deveriam ser devidamente exploradas e que não o estavam a ser. E, portanto, desde 2010 para cá, foram sobejas as situações de paralisação da linha, umas vezes porque a intenção era encerrar. Na altura, em logo 2010, ali, falava-se 2010, 2011, estava num plano mais vasto de encerramento de diversos eixos ferroviários. Ali naquele caso concreto era de encerramento à exploração de passageiros entre Caldas da Rainha e a Figueira da Foz. Mais para diante, recordo-me também dos anos 2016, 2017 e ainda por 2018 adentro, por razões diferentes. Aí era o problema da falta de material circulante. E é de assinalar que no dia em que a linha fez 125 anos, não houve comboios. Os operadores e o governo de então resolveram celebrar essa data, muito significativa para a linha, não fazendo circular nenhum comboio, porque não havia comboios para pôr a funcionar. Claro que foi o bater no fundo, mas também foi o clique, digamos assim, para que muita gente se indignasse com esta situação. E isso levou até que, de autocarro, naturalmente, porque não havia comboios. Eram as caminhonetas de Portugal, na altura. Viemos até Lisboa, ali para o Ministério das Infraestruturas, exigir que a situação fosse alterada. Por um lado, que fossem repostos os comboios na linha, fosse renovado o material circulante e, por outro lado, que fosse encetado o processo de modernização e de eletrificação da linha, que é uma coisa indispensável. Portanto, e isso na altura foi conseguido. Só que esta forma titubeante como os sucessivos governos têm encarado esta questão da ferrovia no nosso país, sempre com projetos muito modestos, digamos assim, de modernização e muito lentos, faz com que, a partir de certa altura, parecendo nós que estamos a andar para a frente, começamos a andar para trás. E, portanto, estamos agora numa fase nova, uma nova fase de paralisação da linha. E que se calhar justifica uma nova ida ao Ministério das Infraestruturas, não? Digamos que nós, no sábado passado, naquela vigíliazinha que fizemos à porta da estação das Caldas da Rainha, provavelmente... digamos que demos ao motor de arranque para uma coisa dessas. De facto, as pessoas estão muito indignadas e estão muito preocupadas com as consequências desta situação. Não é admissível ouvir utentes da linha do Oeste dizerem que não têm uma situação alternativa para se deslocarem. E isto é uma realidade. No atual quadro em que ela funciona, não estamos a falar de viagens de longo curso. É bom esquecer isso. O Carlos Cipriano sabe bem como é que isto funciona. Mas nos percursos intermédios, esta linha faz muita falta. Naquilo que é regional. E dizia uma senhora no sábado, como é que a minha filha vai estudar, morando nós em São Martinho do Porto, e ela tem aulas em Torres Vedras, como é que ela vai estudar? Porque sem o comboio, e o comboio diria que 10 minutos de São Martinho às Caldas, 40 até Torres Vedras, o problema fica resolvido. Neste momento ela está confrontada com esta situação. A filha tem que se levantar às 4 da manhã para apanhar um autocarro para as Caldas da Rainha, esperar 1 hora por um autocarro das Caldas da Rainha para o Bom Barral e do Bom Barral esperar por outro autocarro para Torres Vedras. E depois no regresso o processo é o mesmo. Quer dizer, isto é uma coisa... num país do século XXI, ter acesso a mobilidade desta é uma coisa perfeitamente inaceitável. Rui Raposo, ainda antes do encerramento da linha, já estávamos a assistir a um grande fenómeno de supressões de comboios.
em minha opinião, feitos até com uma grande ligeireza. E nós ficámos agora a saber que a CP mentiu, aparentemente mentiu às pessoas, porque, primeiro, dizia que as supressões eram inevitáveis por culpa da IP e das obras da IP, quando todos nós sabemos que isso não é verdade. As supressões aconteciam por falta de material circulante, por avaria do material circulante, e, portanto, a IP é culpada de muita coisa, mas não daquelas supressões no Oeste. E aí, de facto, a CP mentiu. E agora ficamos também a saber que a CP também mentiu quando dizia que, na maior parte dos casos em que não fez serviço rodoviário alternativo, e que são a maioria dos casos em que fez supressões de comboios, na maior parte das vezes não houve autocarro de substituição, a empresa sempre alegou que não conseguia alugar autocarros aos operadores porque não era possível em tão pouco tempo. E nós ficamos agora a saber que a rodoviária do Oeste assumiu que nunca deixou a CP pendurada. Disse que sempre que a CP a contactou, sempre conseguiu arranjar autocarros para a CP, e que aconteceu inclusivamente que, em alguns casos, chegaram a alugar o autocarro e depois, à última hora, desistiam. Acha normal que uma empresa com esta importância minta aos portugueses? Olha, eu, da parte das empresas que estão responsáveis, quer pelas infraestruturas, quer pelo material circulante, eu acho já tudo normal naquela linha. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. De facto, é uma manifesta falta de respeito por quem circula diariamente naquela linha. Muitas das vezes já em condições que eu creio que, se fosse na linha do Norte, de que eu sou utente diário, já teriam dado direito a muita coisa. Isto, de facto, o que posso comentar é que, de facto, é um desrespeito fazer aquilo que a CP fez no mês de dezembro, quando, em 2 dias sucessivos, suprimiu comboios ao fim do dia, os últimos comboios do dia, aqui em Lisboa, aqui do lado de Lisboa, sabendo que há pessoas que não têm transporte alternativo para regressarem a casa. Isto é uma coisa perfeitamente inaceitável. É abandonar as pessoas de alguma forma. Completamente. E, portanto, não vale a pena dizer que não eram previsíveis situações daquelas. Porque quando se anda durante um mês a assistir a sucessivas avarias do mesmo material circulante, porque o material está a bater no fundo, a questão é esta, naturalmente que em qualquer momento é possível haver avarias. E os passageiros, ao longo do dia, já vinham verificando isso, quer dizer, e acredito também que os próprios funcionários, portanto, os próprios trabalhadores, quer ao nível de maquinistas, quer ao nível de revisores, também sabiam qual era a situação. O que é uma realidade é que isto foi mesmo até ao fim, quer dizer, dá a ideia que eu não quero dizer que isto é premeditado, mas, enfim, que parece. Parece. E neste caso a culpa é só da CP e da IP, ou acha que há responsabilidades acima disso? Porque, como o Rui Raposo ainda agora estava a referir, deixar as pessoas abandonadas em Lisboa sem o último comboio não é muito normal. Isto não deve acontecer, porque a empresa, a CP, por exemplo, é paga para prestar um serviço público, é paga por todos nós, e não o está a fazer. Mas serão a CP e IP as únicas responsáveis, ou haverá responsabilidades mais acima? Nós, a Comissão, e enfim, eu também tenho essa opinião pessoal, é de que há aqui responsabilidades acima da CP e da IP que têm que ser devidamente imputadas, e essas responsabilidades só podem ser direcionadas para o Ministério das Infraestruturas e para o Governo, porque eu não acredito que não saibam o que é que se está a passar quando se ia falando nisto a toda a hora na linha do Oeste, quer dizer, e depois há aquelas responsabilidades que são decorrentes dos atrasos sucessivos, por exemplo, nos concursos de aquisição de material circulante, quer dizer, veja-se o que aconteceu com as 22 composições, duas das quais chegaram uma, creio que 2 meses, e agora outra a semana passada, ao entroncamento, às oficinas da CP,
E material este que já devia estar a circular há ano tempo. O que é certo é que a CP e os responsáveis políticos, de ânimo leve, agora dizem, bom, até o segundo semestre de 2026 uma das composições vai circular para certificação, formação de pessoal, etc. E depois, lá para 2027, então poderão as composições estar em condições de funcionar. O ministro Miguel Pinto Luz aparece nos primeiros dias a seguir à tempestade a falar logo em 9 meses ainda a IP não se tinha comprometido com qualquer prazo. E ninguém tinha perguntado pela linha do Oeste especificamente. Ninguém tinha perguntado. Claramente ele chegou-se à frente, sim. Portanto, falou logo em 9 meses. Isto não é o Ministério a ganhar tempo para resolver o problema do material circulante? Muito mais do que propriamente para resolver o problema destes 9 ou 10 pontos sensíveis na linha do Oeste depois da tempestade? Olha, eu quando ouvi as declarações do Ministro e sabendo qual era a situação que se estava a passar com as intempéries, eu pensei cá para comigo, as intempéries vieram a calhar como sopa no mel, porque permitem ao Ministério, permitem ao Governo, permitem à ACP, permitem à IP, depois de todos os atrasos e vicissitudes na linha, permitem agora empurrar com a barriga o problema e daí avançar-se já com um prazo. O Sr. Ministro, pelos vistos na altura, não sabia, nem podia saber que anomalias é que existiam na linha para poder dizer que isto vai demorar 9 meses. Só hoje é que a IP vem a dizer muito claramente que há um conjunto de 10 pontos em que é preciso haver intervenção para recuperar a linha. Portanto, mas intervenção que só vai começar agora, curiosamente, e já passou quase um mês. Agora, como quem diz, vamos ver. Vamos ver. Rui, há também aqui uma entidade que já vimos que a CPIP, ok, já conversámos, não podemos contar. Com o Governo também. Mas havia aqui uma entidade que é o regulador, que é a AMT, a Autoridade da Mobilidade dos Transportes, que tem feito um silêncio muito ruidoso em relação a esta questão. Precisamente a entidade que deveria defender os clientes, devia defender os passageiros da CP, e que já falhou, ou pelo menos ficou calada quando havia as supressões, agora também está calada quando, um mês depois da tempestade, a linha do Oeste não tem um único comboio, não tem um único autocarro de substituição e aquela entidade ficou calada e nada diz. A pergunta que eu lhe fazia era a seguinte: enfim, CP, IP, AMT, Governo, estamos conversados. Resta recorrer a quem? Ao Presidente da República? Ao Papa? A Deus? Ao novo Presidente da República? Olha, que é das Caldas da Rainha? É isso que eu ia dizer, quer dizer... Se calhar para ter o comboio presidencial a levá-lo até lá em todos os dias. Era isso que eu ia dizer. Aliás, quando o António José Seguro ganhou as eleições, a primeira coisa de que eu me lembrei é: bom, agora temos um Presidente da República que é das Caldas da Rainha e a linha passa ali. Portanto, e ele gosta de comboios, aparentemente. Esperemos que sim. Pelo menos fez aquele... E esperemos que goste da linha do Oeste. Essa mas pronto, eu acho que é preciso... São estas entidades responsáveis, é junto destas entidades responsáveis que nós precisamos de continuar a insistir para resolver este problema. E este é um problema urgente. Permita-me só dizer uma coisa. É um problema urgente porque aquela linha é uma linha estrutural na rede ferroviária nacional. E é também estrutural do ponto de vista do desenvolvimento daquela região. E não é só da região ali do Oeste, das Caldas de Rainha, não. Esta linha, é bom recordar, e às vezes as pessoas até se esquecem disso, influencia a região de Coimbra, a de Leiria e a de Lisboa, pelo menos a parte ocidental de Lisboa, não é? Com particular incidência ali nos concelhos de Mafra e Sintra, não é? E também Torres Vedras. Portanto, não é... E mais, é uma linha que, contrariamente ao que acontece com outras, ainda antes de estar a ser concretizado o projeto, o plano de modernização e de eletrificação, já era uma linha que, do ponto de vista da estrutura, estava em condições, porque tinha beneficiado de obras importantes nos finais dos anos 80, não foi, Carlos Cipriano? Creio que foi nessa altura. E, portanto,
já aí a linha não era daquelas linhas que era para fechar. O Rui há pouco Pronto. falava na importância que tem no tráfego intrarregional. E, de facto, infelizmente não é uma linha de longo curso, mas não tem vindo a ser porque, de facto, a política da CP tem sido uma política de vistas curtas, de fazer comboios a parar em todo o lado para prestar serviço regional. No entanto, no troço norte das Caldas da Rainha para Coimbra, temos ali algum serviço de longo curso. Exato. Temos ali um serviço que, apesar de automotoras velhas, apesar de haver apenas 4 comboios por dia, é mais rápido que a rede de expressos. Convém que se diga que das Caldas da Rainha a Coimbra o comboio demora 1h58. Os autocarros demoram muito mais. Portanto, há ali um potencial muito grande que só não é aproveitado porque a CP não quer. Rui, para terminar, se tivesse de apostar, quando é que a linha reabre? Não aposto. Agora não aposto, sinceramente. Não vou arriscar nisso. Obrigado, Rui. Foi um prazer. Nada, também. Igualmente. Obrigado. Por aqui no Sobre Carris ficamos à espera também da possível reabertura da parte norte do troço entre as Caldas e a Figueira da Foz e Coimbra, obviamente, porque se a linha, no pior dos cenários, poderá estar fechada pelo menos 9 meses, pelo menos a pedido do Presidente da Câmara das Caldas da Rainha, há algumas condições para reabrir o troço norte. Sim, esperemos que reabra brevemente. E do Sobre Carris é tudo por hoje. Já agora, não se esqueça de subscrever este podcast na sua plataforma habitual onde consome os podcasts. Assim não perde os novos episódios. O público fica no ouvido. Aquele abraço